Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 45, primeira parte. O dom de profecia. Pergunta 1. De que maneira se comunicava Deus com o homem no Éden? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3:9. Resposta bíblica. No jardim do Éden, Deus se comunicava pessoalmente com Adão e com Eva. Deus falava com eles frente a frente. Pergunta 2. Desde a queda no pecado, por que meio tem Deus em geral dado a conhecer a sua vontade ao ser humano? E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei parábolas. Oséias 12:10. Resposta bíblica. Após a queda do homem no pecado, Deus não deixou de se comunicar com o ser humano. No entanto, agora ele se utilizava de mensageiros seus, os profetas, que levavam ao ser humano todas as palavras do Senhor. Pergunta 3. Que coisas pertencem a Deus e quais nos pertencem a nós? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29:29. Resposta bíblica. Todas as coisas que são necessárias para a nossa salvação nos foram reveladas por Deus, através da sua palavra. No entanto, há segredos encobertos, que são única e exclusivamente do conhecimento de Deus. Pergunta 4. Até que ponto e a quem revela Deus os seus desígnios? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Resposta bíblica. Deus não fará nada relacionado ao ser humano que envolva o plano da redenção, ou seja, a salvação de todos nós, sem que antes revele suas intenções, seus desígnios, seus pedidos e ordens, através dos seus servos, os profetas, para nós. Pergunta 5. Podem os sábios deste mundo predizer o futuro? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Daniel 2:27. Resposta bíblica. Tudo o que for relacionado à mente divina, todo o conhecimento que ele queira transmitir ao ser humano, nunca será revelado através de pessoas que não temam a Deus e que não vivam em sua presença. Portanto, atividades místicas realizadas por sábios, astrólogos, magos, adivinhos, etc., não poderão ser canais de Deus para transmitir sua palavra a nós. Pergunta 6. Quem, disse Daniel, que podia revelar os segredos? Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel 2:28. Resposta bíblica. Daniel deixou claro para o rei Nabucodonosor e para todas as pessoas da sua corte que somente Deus pode revelar os seus segredos, e Deus havia utilizado o rei Nabucodonosor para, através de um sonho seu, revelar o futuro da humanidade, conforme consta do livro do profeta Daniel. Pergunta 7. Como reconheceu o profeta Daniel a insuficiência da sabedoria humana? E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do seu coração. Daniel 2:30.
Resposta bíblica. Daniel, mesmo sendo o instrumento usado por Deus para revelar a interpretação do sonho a Nabucodonosor, afirmou com toda a humildade: não porque haja em mim mais sabedoria. Ou seja, Daniel se colocou como um humilde servo de Deus para revelar o sonho ao rei Nabucodonosor e, por consequência, a toda a humanidade. Pergunta 8. Depois de revelar e interpretar o sonho, que disse Daniel? O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Daniel 2:45. Resposta bíblica. Depois de revelar o sonho ao rei, o qual tinha esquecido o seu sonho, e também de dar a interpretação do mesmo ao rei e à sua corte, Daniel informou que tudo isto significava acontecimentos futuros, que aconteceriam depois daqueles dias do rei Nabucodonosor. Pergunta 9. De que maneira mostra Deus sua presciência? Eis que as primeiras coisas passaram, novas coisas vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Isaías 42:9. Resposta bíblica. Nesta passagem do profeta Isaías, Deus informa de maneira muito clara que antes mesmo que as coisas aconteçam, Ele já sabe quais serão, e também, dentro do seu interesse por nossa salvação, muitas destas coisas Ele nos revela. Pergunta 10. De que maneira se revela o Senhor a seus profetas? Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12:6. Resposta bíblica. O meio de comunicação utilizado por Deus para revelar os seus segredos ao mundo, dar aos profetas visões e também sonhos. Pergunta 11. Sob que influência falaram os profetas da antiguidade? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21, ver também em 2º livro de Samuel 23:2. Resposta bíblica. Toda a comunicação de Deus com os seus profetas, em visão ou sonhos, dá-se única e exclusivamente pela influência do Espírito Santo divino. Pergunta 12. Como são ainda mostrados a origem da profecia e os meios de a comunicar? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, verso 1. Resposta bíblica. A sequência sempre utilizada por Deus é a de ter os seus segredos revelados em compartilhamento eterno e perfeito com o Filho e o Espírito Santo, e estes transmitem tais conhecimentos, tais segredos e informações através de profetas e, neste caso de Apocalipse, a João, o apóstolo amado. Nas revelações a João de todo o conteúdo do Apocalipse está o anjo do Senhor, que também participa de todo o processo revelador. Pergunta 13. Que anjo revelou a Daniel suas visões e sonhos? Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, 21 e 22.
ver também Daniel 10 e Apocalipse 22, 9 e 10. Resposta bíblica. Neste caso específico das revelações obtidas por Daniel, Deus comissionou e enviou o anjo Gabriel a vir até o profeta e lhe dar todas as explicações necessárias. Observação: Gabriel é o anjo substituto do caído Lúcifer. Pergunta 14. Que espírito se achava nos profetas, indicando-lhes o que haviam de dizer? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, 10 e 11. Resposta bíblica. O Espírito Santo, aqui denominado Espírito de Cristo, é quem estava neles, ou seja, nos instrumentos humanos usados por Deus para transmitir informações sobre a vida e a morte de Cristo, bem como sobre sua glória após a ressurreição. Pergunta 15. Como foram conservadas as palavras do Senhor aos profetas? Teve Daniel, na sua cama, um sonho e visões da sua mente. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel 7, verso 1. Ver também Jeremias 51, 60, Apocalipse 1, 10 e 11. Resposta bíblica. Todas as informações transmitidas aos profetas, por visão e sonhos, foram registradas de forma escrita para que permanecesse útil às gerações futuras. No caso de Daniel 7:1, o profeta escreveu logo, imediatamente, o sonho que recebera. Pergunta 16. Por meio de quem nos falou Deus nesses últimos dias? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Resposta bíblica. Jesus, o Verbo de Deus, foi quem nos transmitiu presencialmente, ao vivo, todas as orientações de Deus, todos os seus desejos, todo o seu amor para nós. Jesus, o Filho de Deus, o nosso grande comunicador do céu. Pergunta 17. Qual seria um dos cargos a ser preenchido pelo Messias? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Resposta bíblica. Nas palavras do profeta Moisés, viria um dia um profeta especial que deveria ser ouvido por todos nós, Jesus Cristo, o Messias. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos cantaram quando nasceu. Glória ao Senhor, paz na terra, aos homens por quem se deu. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa,
história tão terna, vejo seu tão grande amor. Quero para sempre servi-lo, ao meu fiel Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa